Existem diversos benefícios, pessoal, para quando a gente trabalha com teste de unidade. Então, o benefício mais claro é encontrar bugs ainda na fase de desenvolvimento e antes do sistema entrar em produção, ou seja, antes desse sistema ele ser entregue para o nosso cliente, para o nosso usuário final. Veja que se a gente detecta um bug quando o sistema está em produção, isso é muito mais caro de ser corrigido, uma vez que a gente já tem usuários finais, o sistema já está rodando numa infraestrutura final. Tá? Então, encontrar bugs ainda na fase de desenvolvimento é muito mais barato de corrigir do que quando a gente encontra bugs, tá? Depois, quando o sistema já está implantado e já está em produção. Um outro benefício dos testes é que ele funciona como uma rede de proteção contra regressões. Tá? Uma rede de proteção contra regressões. Só lembrando, o que é uma regressão? É uma alteração qualquer, uma modificação realizada no nosso código que vai introduzir um erro, que vai introduzir um bug. Tá? Então, as regressões elas são bem mais raras quando a gente possui um bom conjunto de testes, ou seja, uma boa suíte de testes. Então, após concluir uma alteração, o que o desenvolvedor faz para garantir que ele não modificou o comportamento anterior? Ele simplesmente roda o conjunto de testes dele e verifica se ele não introduziu nenhuma regressão. Se ele introduziu alguma regressão, muito provavelmente o código que ele acabou de modificar contém algum problema. Por fim, um benefício também muito importante dos testes é que ele funciona como uma forma de documentação e especificação do nosso sistema. Por exemplo, se a gente olhar somente para a classe stack test, a gente pode entender bastante do comportamento da classe stack. Então, apenas de eu olhar, de eu analisar, de eu entender os meus testes, eu posso entender bastante sobre o comportamento das classes da minha aplicação. Tá? Nesse caso aqui, a classe stack. Então, por isso que a gente fala que um benefício também dos testes de unidade é uma forma de documentar, de especificar o nosso sistema. Alguns comentários finais. Então, teste de unidade é uma prática de desenvolvimento que foi proposta lá pelo pessoal da comunidade de desenvolvimento ágil. É uma prática que tem um grande impacto hoje em dia na indústria de software. Então, independente da empresa, independente do tamanho da empresa, do tamanho dos sistemas que elas estão desenvolvendo, então, normalmente, testes de unidade sempre são utilizados, claro, em maior ou menor escala. Tá? Mas testes, e nesse caso, teste de unidade, é uma prática amplamente difundida aí no mercado de desenvolvimento de software. Tá? Grandes empresas, certamente, elas utilizam teste de unidade. Então, aqui está um documento extraído fornecido pela própria Google, onde eles deixam claro que testes de unidade eles são adotados. Então, eles falam que testes de unidade são fortemente encorajados e amplamente praticados na Google. Todo código de produção deve possuir testes de unidades e existem ferramentas de revisão de código que detectam se o código submetido não possui teste. Os revisores também, revisores de código nesse caso, eles normalmente exigem que alterações que são realizadas contenham testes, ou seja, se um desenvolvedor adicionou um novo método, uma nova classe, os revisores de código eles vão exigir que esse código ele seja comitado, que ele vá para o repositório com seus devidos testes de unidade. Uma coisa parecida ocorre no Facebook. Então, no Facebook, engenheiros são responsáveis pelos testes de unidade. Ou seja, os próprios desenvolvedores eles devem criar os testes de unidade. Okay? Além disso, esse código ele deve passar por testes de regressão, que são aqueles testes que garantem que nenhum comportamento errado foi inserido no meu sistema. E tudo isso é executado de forma automática e verificado quando o desenvolvedor realiza commit e push.